Bom dia, irmãs, ouvintes da Palavra de Deus. Aos irmãos, que a graça e a paz de Deus sejam com todos. Meu nome é Raíssa e atualmente eu moro em Goiânia. Vou contar a minha experiência com Jesus Cristo. Antes de eu vir para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, eu tinha passado por 8 igrejas protestantes, nas quais fui pastora, desenvolvendo também trabalhos missionários em todas elas. E as irmãs podem perguntar, mas por que a irmã Raíssa chegou a passar por 8 igrejas protestantes? Será que só uma não era suficiente? Eu iniciava em uma igreja e fazia todos os cursos que a mesma oferecia. Participava dos cultos sempre com caderno, caneta e Bíblia. Sempre fui pesquisadora da Bíblia e sincera com Deus. Então, eu registrava tudo que os pregadores ensinavam, cada palavra, as fontes, os versículos, a literatura, a bibliografia que eles passavam para nós podermos estudar em casa. E quando terminava um caderno, anteriormente já tinha comprado outro para a substituição do mesmo. E assim foram me convidando para assumir de forma voluntária diferentes tipos de tarefas e responsabilidades na obra, como por exemplo, obreira na casa do Senhor, professora de escola dominical, líder de evangelismo explosivo nas ruas, missionária, pastora, professora de cursos bíblicos, líder de formação para ministérios de outras pastoras e bispas, etc. E uma coisa que sempre eu amei fazer é estar completamente envolvida com a obra do Senhor. A minha vida foi essa. É essa e creio que será essa, porque eu já não sei mais viver diferente. Ou seja, eu não sei mais viver sem ser totalmente ativa na obra. Até o meu organismo já foi treinado para isso. E à medida que o trabalho estava sendo realizado e surgiam os frutos, ou seja, os resultados, que eram em massa, principalmente nas igrejas grandes, se destacavam os ministérios, onde os frutos eram, digamos assim, mais marcantes, né? Os ministérios de intercessão, oração e ensino. A partir daí, o crescimento foi se tornando mais intenso, porque a demanda era cada vez maior. E, consequentemente, haviam mais membros na igreja. Dependendo da igreja que eu estava, no culto de domingo, que se iniciava às 9 horas da manhã e terminava às 16 horas, e era direto. As pessoas, o povo saíam de lá cansados, com fome, as crianças chorando, e não era oferecido nenhum tipo de alimento. Pelo contrário, os cultos mesclavam com louvores, palavra e orações. As músicas eram altas, as orações também, e os apelos dos pastores e obreiros também se mesclavam em cada rodízio desse. Versículos isolados, fora do contexto, não importava. O importante era se chegar nos votos e nos apelos por eles. As músicas altas, as músicas de fundo faziam parte de todo o processo. Como eu era uma pesquisadora das Escrituras Sagradas e não me contentava de jeito nenhum com o pão que estava sendo oferecido e da forma como estava sendo oferecido, daí começaram as divergências com os líderes e suas respectivas esposas. Assim, lá ia eu para outra igreja, iniciar todo o processo novamente com a obra do Senhor. E tinha pastores que falavam de mim nos púlpitos de forma negativa para os membros e visitantes.
Até que um dia, já não suportando mais essa busca por Deus em 8 igrejas e não conseguindo encontrá-lo, saí do culto, indo em direção ao meu carro que estava estacionado, só com a minha Bíblia na mão. Sentei no meio-fio e ali mesmo na rua, as pessoas passando e olhando, e naquele momento eu não enxergava nada, eu não enxergava aquelas pessoas. Eu simplesmente comecei a orar, balbuciando os lábios e chorando e perguntando a Deus: Deus, onde o Senhor está? Eu não aguento mais. Estou te procurando. Estou desesperada, Senhor, mas não consigo te encontrar. Estou cansada. Me sinto completamente exausta. Estou toda arrebentada e não te encontro. Por favor, Jesus, eu clamo a ti em teu nome. Me leva para onde tu estás. Esse foi o meu clamor naquele momento, sentada naquele meio-fio, chorando na rua, as pessoas olhando, passando e olhando, e sem compreenderem nada, porque eu estava somente com a minha Bíblia em minhas mãos. E então, daí eu fui com os meus pais visitar o meu tio, Francisco Claudiomar dos Santos, casado com a minha tia Maura, que na época estava com câncer, e ele pregou a palavra para mim e me deu de presente um livro que tinha como título Como Encontrar a Paz Interior, de Ellen G. White. E depois de um certo tempo, não sei como, eu fui parar lá na nossa igreja da Asa Norte, Brasília, Distrito Federal. Aí lá, o pastor Roosevelt e a nossa querida irmã Denise me recepcionaram excelentemente na igreja, no sábado, no santo dia do Senhor, e o pastor Roosevelt me deu o melhor presente. Ele me deu de presente a lição da escola sabatina e me convidou, isso mesmo, me convidou para estudar com eles todos os sábados às 9 horas da manhã. E eu fui levando o meu querido filho, João Miguel, junto comigo também. No terceiro sábado que eu já estava indo, o pastor Roosevelt e a irmã Denise, eles me convidaram para almoçar na casa deles. Daí, todo sábado, quando terminava o culto, eu e o João Miguel íamos almoçar na casa do pastor Roosevelt. Quando nós chegamos lá, o que nos chamou verdadeiramente a atenção foi quando nós vimos e presenciamos as ovelhas, em grande parte, almoçando e só saíam de lá com a barriga bem cheia. Nós ficamos impressionados com esse diferencial. Nós nunca tínhamos visto isto. E aí nós lembramos daquela igreja que passamos, que as pessoas chegavam no culto no domingo às 9 horas e só saíam às 16 horas, com crianças que choravam de fome, cansadas, o povo cansado, o povo faminto, com os rostos abatidos, idosos sem se alimentarem da forma devida, onde não tinha sido oferecido nenhum alimento, pelo contrário, só tinham tirado deles os votos, os sacrifícios, os dízimos e as ofertas. E aí, na minha mente, quando eu vi aquela cena, as ovelhas do rebanho do Senhor, felizes, alegres, em paz,
tranquilas, servindo umas às outras. E a casa pequena do pastor Roosevelt, mas tão grande ao mesmo tempo, que cabia todas as pessoas que estavam ali presentes, e elas estavam tão bem cuidadas, e o pastor Roosevelt com a Bíblia aberta nas mãos, sentado no sofá, pregando e ensinando a palavra para todos nós, enquanto a nossa querida irmã Denise estava com as outras irmãs, colocando a salada na mesa e fazendo ali todos os preparativos para que nós pudéssemos almoçar. A sincronia dos dois é realmente fantástica, e tudo isso eu observava atentamente, ou seja, enquanto o pastor Roosevelt estava nos alimentando do pão da vida, o alimento espiritual, a irmã Denise estava nos alimentando com o pão físico, com o alimento físico. A Cibele fez a oração, orou por nós, e a Letícia tocava. Foi realmente incrível. Esse momento impactou as nossas vidas. E aí, naquele momento, eu disse em pensamento: Deus é aqui. E aí, eu estou aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma na Famago. Que Deus seja louvado sempre, que Deus seja engrandecido. Amém.